Oi, bonitos! Hoje vocês estão aqui na minha casa, no meu escritório, para a gente estudar um pouquinho mais de sistema esquelético, começar sistema muscular, terminar e ver a relação entre eles para a gente poder fazer uma provinha. Então, nesse momento, vocês já fizeram todas as atividades que eu pedi, de responder as perguntas com o livro didático, então a gente vai corrigir um pouquinho, revisar um pouquinho para poder avançar e concluir o trimestre, tá? Então, vou me colocar aqui no cantinho da tela para vocês verem o meu quadro, que o meu quadro está diferente hoje. Eu vou ficar aqui no cantinho e vocês continuam me vendo e olhando o quadro. Então, aqui a gente tem uma representação do sistema esquelético, né? Essa imagem é uma imagem clássica dos livros didáticos, que vocês têm inclusive no livro de vocês, que vocês já usaram para fazer atividade. Então, vamos lembrar aqui, respondendo as perguntas, o que são animais vertebrados e invertebrados? Qual é a diferença entre os dois? Provavelmente vocês responderam que animais vertebrados têm a coluna vertebral, que é essa parte aqui, ó. Olhem aqui no desenho, ó. Coluna vertebral, que é formada por vértebras. Cada uma dessas partezinhas são as vértebras que formam a coluna vertebral. Então, animais vertebrados têm coluna vertebral, animais invertebrados não tem coluna vertebral. Isso a gente já tinha conversado em aula, só para retomar. Então, humanos são vertebrados, insetos são invertebrados. Então, como é chamado o esqueleto externo dos artrópodes? Eles não têm esqueleto interno como o nosso, eles têm esqueleto externo. Eles são chamados, esse esqueleto externo, de exoesqueleto. Exo com X, né? Exoesqueleto. Esqueleto que está por fora, não tem um esqueleto dentro. Então, o que são esses artrópodes? Ali no livro de vocês tem alguns exemplos, né? São insetos, aranhas, aracnídeos, caranguejos, eles também dão exemplos. São todos esses animais que não têm esqueleto interno, eles têm esqueleto de quê? Interno ou externo? Externo, tá? Já respondeu a pergunta 3, o que são artrópodes, né, que tem ali no livro de vocês. Pergunta 4, quais são as funções dos ossos que compõem os nossos esqueletos? Para que servem os ossos? Para sustentar o corpo, para proteger os órgãos internos, por exemplo, ó, aqui eu vou trazer um amigo meu, vou aumentar a tela de novo, para mostrar para vocês, ó. Tá vendo que aqui ele tem um esqueleto e aqui os órgãos internos. Para que é esse esqueleto aqui, ó, o tórax? Para que a gente tem as costelas, o externo aqui? Para proteger os principais órgãos vitais. Coração, aqui em azul a gente vê os pulmões, o coração tá bem escondidinho lá embaixo. Aqui tá mais vulnerável, que não é protegido por ossos. Mas o esqueleto tem a função principal de proteção dos órgãos vitais, como coração e pulmão, tá? Aqui, esse aqui, ele não tem um crânio, tá? Porque eu montei há muito tempo atrás e eu perdi o crânio. Mas vamos supor que... Vou pegar meu outro amigo aqui, ó. Para que serve o crânio? Que é uma das perguntas ali, né? Ele serve para proteger o encéfalo. Muito bem, responderam certo, eu espero. Então, o crânio serve para proteger o encéfalo, né? Vou voltar aqui pro cantinho para a gente olhar para o nosso quadro. Aqui é mais da composição do esqueleto, né? Que vocês precisam pelo menos saber alguns exemplos de nomes de ossos, né? Quais ossos compõem o braço, ó? A gente tem aqui o húmero, isso aqui a gente já fez na aula passada, então vocês já sabem. O húmero, o rádio, que é esse aqui, né? Que vem aqui, lembra do dedão? O rádio e a ulna, que fica do ladinho. Então vocês precisam saber pelo menos um, porque eu vou pedir na prova se tinha um osso do braço ou do antebraço? Vocês vão responder. Húmero, rádio ou ulna. Quais ossos compõem a coxa? Onde é que fica a coxa aqui, ó? Ó, a coxa fica aqui, ó. Inclusive, cai na prova. Qual é o nome do maior osso do corpo humano? É o fêmur. Ó, vocês vão escutar meus cachorros porque eles estão aqui. Tem cavalos na volta e eles não gostam de cavalos, então vocês vão escutar eles também na aula. Aqui é o maior osso do corpo humano, ó, o fêmur. Quais são os nomes aqui da perna? Qual é o nome? Ó? Aqui a tíbia e a fíbula. Ó, tem aqui no meu desenho, ó. A tíbia aqui e a fíbula. E aqui no meu desenho no quadro, ó, como é que é o nome do joelho, do osso que compõe o joelho, que ele é móvel, ele não é fixo, né? A gente consegue mexer ali. Patela.
Tudo isso a gente viu aula passada, a gente só tá revisando. Então, quem não veio aula passada, né, Sofia? Tem que copiar dos colegas. E para que serve o crânio, a gente já respondeu. E aí vocês têm que observar o crânio do bebê na página de 48 e me dizer o que que ele tem de diferente de um adulto, né? Lembram que a gente já estudou? Que conforme a gente vai crescendo, os ossos vão se firmando e se fixando um no outro. Por isso que quando a gente é bebê, a gente tem mais ossos, porque eles não estão completamente fixados ali juntos, como os ossos do crânio, por exemplo, tem a abertura da moleira aqui. Então, conforme a gente vai crescendo, esses ossos vão juntando e aí a gente passa a ter menos osso, entre aspas, mas não é porque tem menos osso, é porque eles juntaram, né? Então a diferença é essa: o crânio do bebê tem mais ossos porque eles não estão fundidos, ou seja, unidos, né? Essa é a diferença de um esqueleto de um bebê para um esqueleto de um adulto. Tá, vamos passar rapidinho aqui para começar o sistema muscular, que também caiu nas questões ali, ó. A gente tem vários exemplos de músculo e eu pedi para vocês citarem, para vocês lembrarem de um músculo de cada parte do corpo. Por exemplo, a gente tem aqui no crânio, ó, o músculo que aqui não tá no meu esquema, mas tá no esquema de vocês no livro. O músculo chamado orbicular, que tá na volta do olho, porque o olho é uma coisa que cai na prova, tá? Então estudem bem. Olho, ali o sistema nervoso cai um pouquinho, sistema esquelético e sistema muscular, tá? Então a gente tem o orbicular do olho, a gente tem o deltoide, que é aqui do ombro, ó. O ombro tem o deltoide. Aqui no peito, a gente tem o peitoral maior, ó. Olhem aqui pra mim, ó. Aqui no peito, peitoral maior. Olhem aqui no quadrinho, ó. A gente tem os músculos abdominais, ó. O reto abdominal, tá? A gente tem também aqui, ó. A gente tem, já falou do reto abdominal, já falou do peitoral maior, já falou do orbicular do olho, já falou do deltoide, que é do ombro. Então, agora a gente vai ver aqui debaixo do braço, ó, que é um músculo que a gente faz muito na academia. Faz não, a gente exercita muito na academia, que é o tríceps. O tríceps fica aqui embaixo. O bíceps fica aqui em cima. Então, esse é um músculo do fazer a força, que é o bíceps. E aqui embaixo, o tríceps, tá? Bíceps, tríceps. O Sr. William e o Sr. Thalisson vão poder ajudar vocês com isso, que eles sabem bem direitinho o nome dos músculos. Aí eu vou mostrar melhor para vocês aí. E aí, então, vocês vão citar um exemplo do braço, um exemplo aqui do abdômen, pode ser o reto abdominal, que é o mais usado. Um exemplo do crânio, pode ser o orbicular do olho. Do braço também pode ser o deltoide, que é um músculo muito comum. Aqui, ó, do glúteo, a gente tem os glúteos, ó. Pode ser o glúteo máximo, um exemplo, aqui, né, que começa aqui perto dos ossos do quadril, né? Então, tem vários exemplos, ó. Aqui na perna, a gente tem o adutor, que a gente trabalha bastante na academia. A gente tem o reto femoral, que fica, ó, pelo nome é fácil de gravar. Reto femoral. É um músculo que fica acima do fêmur. Então, vocês estão gravando tanto o nome do osso, o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, quanto o músculo que fica aqui em cima dele, que é o reto femoral. Então, vocês podem dar esse exemplo na prova. E aí, gravando 3 músculos, 4, 5, já tá bom pra gente fazer a prova, tá? Só tem que saber onde que fica cada músculo pra gente saber direitinho. Qualquer dúvida, o Sr. William tá ali pra ajudar vocês, perguntem pro Sr. William, tá? Então, que tipo de tecido forma os músculos? Tecido muscular. Cite um músculo de cada parte do corpo e diga onde ele se localiza, vocês têm que saber direitinho. Não precisa ser todos os músculos do corpo, mas só alguns já tá bom. E qual é a relação entre sistema nervoso, sistema esquelético e sistema muscular? Eu botei que essa a gente ia responder em vídeo, né? Então, qual é a reação? Vocês lembram a relação, né? Vocês lembram daquele exercício que a gente fez? O olho olha o peso. A mensagem é transmitida dos nervos até o cérebro, né? Medula espinhal, cérebro, para transmitir informação. Eu quero pegar aquele peso de academia. O esqueleto vai lá para pegar o peso da academia, só que o esqueleto sozinho ele não consegue pegar nada. Então o músculo, o sistema muscular, vai ajudar ele a levantar esse peso para eu poder fazer o meu exercício. Porque quanto mais a gente trabalha um músculo, mais ele vai crescer. Se a gente não trabalhar esse músculo, ele vai atrofiar ou diminuir de tamanho.
Por isso que serve a academia, para isso que serve a academia. Para a gente trabalhar os músculos e por isso que eles crescem e ficam mais definidos. Quanto mais a gente trabalha o músculo, mais ele cresce. Quanto menos a gente trabalha o músculo, menos ele cresce. E a gente precisa fazer exercícios, por isso que é muito importante fazer o exercício para a saúde física, para fortalecer o músculo, fortalecer, ajudar ali o esqueleto a ficar firme, não dar dor de coluna. A gente precisa fortalecer os músculos para não dar dor na coluna, que é algo muito comum, ou dor em outras partes do corpo. Para isso, para crescer o músculo, e nem sempre para fazer o crescer, mas sim pela saúde, né? A academia é pela saúde. Mas qual é a relação entre sistema nervoso, muscular e esquelético? O nervoso, ele envia a informação para o cérebro, né? Essa informação vai ser processada, o esquelético vai tentar pegar o peso que eu quero mover ou fazer qualquer outra coisa que eu quiser fazer, e o músculo vai ajudar na movimentação. Então, o sistema nervoso é para comunicação, o sistema esquelético é para sustentação e o músculo é para ajudar na movimentação. Essa é a relação entre os três. Então, escrevam aí qual é a relação entre sistema nervoso, sistema esquelético e sistema muscular. Escrevam aí. O sistema nervoso é responsável pela comunicação, vírgula. O sistema esquelético é responsável pela sustentação e o sistema muscular ajuda na movimentação. Vocês podem voltar e ir pausando o vídeo para escrever direitinho. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar, ou enviar para o Sr. William, ou falar com o Sr. William aí, ou com quem tá aí. Esse conteúdo é bem fácil. Aula que vem, prova, tá? Estudem bem o conteúdo. Deixa eu ver que dia vai cair aqui. Hoje é dia 24, vai cair dia 1º de dezembro a prova de vocês, que é na próxima segunda-feira. Cai o quê? Visão, tá? Cai os componentes do olho, lembra que a gente viu? Íris, pupila, onde é que a imagem tem que ir, onde é que a gente tem que chegar a imagem para formar a imagem no nosso cérebro. Lembra que é diferente, né? Tem que chegar lá na retina para poder identificar a imagem e ela ser transmitida lá para o nosso cérebro, decodificar e inverter ela. Quais são as partes do olho? O que é a íris, a pupila, a córnea, né? Vocês têm que saber direitinho. Quem que envia informação ali, quem que tá atuando ali? Qual sistema que tá atuando ali? É o sistema nervoso. Ele vai captar a informação, vai levar para o cérebro, decodificar e fazer o nosso entendimento do que a gente está vendo. Então, vai cair sistema esquelético. Lembrem de alguns exemplos de ossos, né? Crânio, mandíbula, maxila, húmero, rádio, ulna, ossos do quadril, fêmur, tíbia, fíbula, tudo isso a gente estudou, né? Falanges, lembram que são os ossos dos dedos. E sistema muscular, com alguns exemplos de músculos, para que ele serve, que a gente já viu aqui, vocês têm que tudo estudar, toda essa parte. E como é que eles se conectam, qual é a relação entre eles, que foi essa última pergunta que a gente viu, né? Comunicação, sustentação e movimento, tá? E eles se conectam assim para que a gente possa viver, para que a gente possa andar, para que a gente possa fazer as atividades que a gente quer fazer. Tá bom? Um beijo para todo mundo, tô com saudade de vocês. Até mais.